Está no ar, Educa Aliança. Alunos, sejam bem-vindos aí ao portal Educa Aliança para mais uma aula de História. Eu sou o professor Eduardo e hoje vou estar aqui com vocês para falarmos sobre a história dos Estados Unidos, né? Já falamos um pouco antes aqui para vocês sobre como se formou lá os Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre como que esse país vai expandir seu território, né? Vai se tornar aí, né? Vai criar as bases para se tornar um dos países mais importantes do mundo ao longo de todo o século XX e até hoje, né, no começo do século XXI, ainda é um dos países mais importantes do mundo. Então vamos começar aqui com o título da nossa aula. Vamos falar sobre a conquista do Oeste. Essa parte aí da história que é tão interessante, já que foi palco de filmes, cenário de filmes aí para vários locais aí do mundo inteiro, para vários estúdios de cinema do mundo inteiro. Filmes, séries de televisão e desenhos animados. Para quem aí assistiu aí o Pica-Pau quando é criança, aí, alguns ainda são, né? São jovens, devem assistir ainda o desenho. Mas aqueles desenhos antigos do Pica-Pau gostavam de retratar bastante cenas do Velho Oeste. Ficavam lá indígenas e pessoas dos Estados Unidos, um lutando contra o outro, atirando um no outro, né? De uma forma cômica, é claro, de uma forma de brincadeira, mas que na época da história não era muito divertido, principalmente aí para os indígenas. E a gente vai estudar um pouco sobre isso hoje aí, que foi a conquista do Oeste. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra um pouco sobre essa conquista do Oeste. Os Estados Unidos, quando surge, ele vai surgir nessa parte aí colorida aí do mapa, essa parte de verde e amarelo ali, que são as chamadas 13 colônias americanas. Essas 13 colônias, elas vão ser as responsáveis pela guerra de independência dos Estados Unidos e vão formar esse país chamado Estados Unidos. Então, no início, os Estados Unidos eram só essas colônias aí, da Geórgia até o Massachusetts, do sul da Geórgia aí até o norte, que é o Massachusetts. Depois da formação dos Estados Unidos, lá no século XVIII, no final do século XVIII, e durante o século XIX, os Estados Unidos, eles vão expandir o seu território em direção ao oeste, que é esse outro lado aí. As 13 colônias se formaram no Oceano Atlântico e o interesse deles era ocupar terras que iam até o Oceano Pacífico. Com isso, eles aumentariam o seu comércio com outras nações, suas riquezas e ganhariam mais dinheiro dessa forma. O problema é que essas terras, gente, que é uma grande quantidade de terras, como vocês podem ver aí no mapa, eram ocupadas ou por espanhóis, ou por franceses, ou por povos indígenas, nativos americanos, lá de onde hoje são os Estados Unidos. E como é que os Estados Unidos conseguiu tomar essas terras para eles? Como que eles conseguiram se apossar de todas essas terras ao longo do século XIX, do final do XVIII, início e boa parte do século XIX? Essa fase da história também é conhecida como Velho Oeste, ou Far West em inglês. Far West, oeste longínquo, oeste longe, ou faroeste, como nós aportuguesamos essa palavra, né? Far West para faroeste. Né? No português nós chamamos assim. Então essa parte da história é o que nós vamos estudar aqui hoje. O que fez os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos, a querer ocupar essas terras aí, é uma política que eles chamavam de Destino Manifesto. O que dizia o Destino Manifesto? Era uma política que era muito difundida na época, em jornais da época lá nos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, e o povo acreditava nessa ideia do Destino Manifesto. Eles difundiram a ideia de que o povo dos Estados Unidos recebeu a graça divina de ocupar todas aquelas terras do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Todas as terras a oeste do Oceano Atlântico deveriam ser ocupadas pelos Estados Unidos, pelo povo dos Estados Unidos,
E com isso, eles teriam a missão de civilizar todas as pessoas que viviam ali naquelas regiões. Eles se consideravam superiores. Lembra que eu já falei com vocês, na Europa surgiu a ideia de raça. E lá na Europa eles se consideravam superiores a todos os outros povos, porque eles se achavam melhores por causa da Revolução Industrial. E começaram a associar isso com a pele branca, com a cor branca deles. Né? Foi lá que surgiu a ideia de raça, que depois muita gente começou a copiar essa ideia de raça aí no mundo afora até hoje, né? Muita gente ainda usa essa expressão, apesar de que não deveriam, na minha opinião. Os Estados Unidos também usou essa ideia de raça superior. E eles falaram, olha, os povos indígenas que estão a oeste aqui do território dos Estados Unidos são inferiores, nós precisamos dominá-los e civilizá-los, trazê-los para a nossa civilização. Olha que bonitinho falar isso, né? Mas na verdade a única coisa que eles queriam era tomar a terra de todo mundo lá e ganhar mais dinheiro. Qual que era o problema que estava tendo nos Estados Unidos? Tinha muito imigrante. Tinha muita gente se mudando para os Estados Unidos naquela época, principalmente da Europa, irlandeses, ingleses, né? Muita gente saindo lá da Europa e indo para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, já que a situação para eles na Europa não estava muito fácil, né? Pobreza lá, muita gente desempregada, tinha gente demais e eles tinham que sair lá da Europa, falta de emprego por causa da Revolução Industrial, né? Muita gente lá ganhando pouco, e aí foi todo mundo lá para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos pensando o seguinte, a população está crescendo, nós temos que dar um jeito disso aqui. O que eles fizeram? Pega essas pessoas, esses imigrantes e incentivam eles para irem para o oeste, em direção ao oeste. Então, esse foi o Destino Manifesto. Aqui tem algumas representações que mostram a importância do Destino Manifesto na época. Essa é uma pintura aí de mais ou menos 1872, chamada Progresso Americano. Isso daí é para mostrar o quanto que elas acreditavam no Destino Manifesto, na ideia de superioridade deles, de levar a civilização para os povos indígenas, né, ou, como eles chamam até hoje, os nativos americanos. E aí mostra as pessoas em suas carroças, né, os seus vagões aí, caminhando, cavalo, a pé, em direção ao oeste. E olha só como eles mostram a civilização. A civilização está à direita, tudo verde, céu claro, trens, né, tem um trem ali no meio da imagem, se você prestar bem atenção, soltando fumaça, né, o rio. E olha o oeste, sombrio, sem vida. Algo para ser ocupado e civilizado. Então esse quadro foi pensado dessa forma. E essa mulher aí, né, branca, vestida de branco, com um livro simbolizando aí a civilização, né, o conhecimento, ela em direção ao oeste, conduzindo as pessoas para ocupar essas terras e dominá-las. Vamos viver lá e vamos civilizar todo mundo. Era isso que as pessoas pensavam naquela época. Era isso que motivou elas a saírem do leste dos Estados Unidos, né, para o oeste, para ocupar a região lá próxima do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, aliás. É claro que eles iam lá para ganhar a vida também, né, para ter sua terra, para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para explorar suas riquezas. Isso, como eu disse, inspirou vários filmes, dezenas, centenas de filmes. Antigamente se fazia mais filmes do faroeste. Faroeste, português, em inglês, Far West. West significa oeste e far é longe em inglês. Então, oeste, longe. E aí nós, para não falarmos aí Far West, né, de tanto falar Far West, virou faroeste, né, Far Oeste. Então virou aí uma expressão aportuguesada que hoje aí faz parte da língua portuguesa. E aí mostra aí as pessoas, né, que viajavam lá, andavam pelas terras do oeste dos Estados Unidos, muitas vezes aí eram locais aí muito perigosos, tinha os bandidos, tinha um xerife lá que cuidava da cidade, né, tinha que enfrentar os bandidos que iam lá para roubar os bancos, roubar o povo. Isso era uma situação muito comum mesmo, né? Os filmes de faroeste mostram bem como era a vida nessas regiões, principalmente os filmes mais antigos de faroeste. Caso algum de vocês tiver interesse, vocês podem pesquisar, que vocês vão ver muito filme antigo. E muitos são bem interessantes de se assistir, né? Eu já vi bastante aí também e gostei. Isso
também gerava espaço, né, o faroeste lá dos Estados Unidos, o Velho Oeste, como é conhecido também, gerava espaço para muita criminalidade. Olha esse aqui, Billy the Kid. Billy the Kid, que inspirou aí filmes aí, séries nos Estados Unidos, criaram um mito em torno do Billy the Kid. Ele existiu. Olha uma foto dele aí do século XIX. Ele nasceu em 1859, provavelmente lá em Nova York, lá no leste. E aí ele foi parar no oeste. Ele morreu em 1881. Viveu muito pouco. Viveu muito pouco. E ele foi um bandido muito famoso. Olha o cartaz aí de procura esse de Billy the Kid. Ó, reward, recompensa, né? $5.000. Muito dinheiro na época. $5.000 era uma fortuna. E o governo pagava para ele uma fortuna para quem pegasse Billy the Kid, vivo ou morto, dead or alive, morto ou vivo. Isso aí era uma amostra, e esses cartazes de recompensas eram comuns na época. Eram pessoas que cometiam crimes e eram procurados pela justiça. E tinha lá os cidadãos dos Estados Unidos que viviam aí de recompensas, caçando esses bandidos. Cada um deles lá, todo mundo armado, né? Pegava sua arma, você podia andar armado nos Estados Unidos até hoje. Em muitas regiões você pode andar armado nos Estados Unidos, você pode ter sua arma. E aí eles iam lá fazer justiça com as próprias mãos, caçavam esses bandidos. Alguns eram capturados vivos, outros eram mortos para facilitar o transporte deles até uma cidade mais próxima onde a pessoa recebia sua recompensa. E Billy the Kid, ele ficou famoso porque espalharam um boato de que ele teria matado tantas pessoas quanto anos de vida. Ele viveu 21 anos, se você fizer as contas aí. Ele viveu 21 anos. E aí dizem que ele teria matado 21 pessoas. Um jornal da época fez uma reportagem sensacionalista, né, dizendo isso aí sobre Billy the Kid. Mas, na verdade, comprovado mesmo, ele matou 4 pessoas, o que é muita coisa, né, gente? Matar uma pessoa já é muita coisa, matar 4, então, é bastante. O que ele fazia era cometer crimes roubando mercadorias lá no oeste dos Estados Unidos. Ele viajava lá, passava lá pelas fazendas e roubava gado, cavalo, boi, e vendia esses animais em outros lugares. Então ele cometeu muitos crimes fazendo isso. Isso era algo comum no Velho Oeste dos Estados Unidos, né? Situação lá considerada terra sem lei, muitas vezes, onde a lei dificilmente chegava, já que tinha muita terra e as pessoas estavam começando a chegar ali para ocupar. Bom, como eu disse, a ocupação do Oeste se deveu principalmente por conta dos imigrantes que estavam chegando nos Estados Unidos, irlandeses, ingleses, chegando nos Estados Unidos para buscar uma vida melhor. O governo começa a mandar esse povo para o Oeste e aí incentiva todo mundo a ir para lá para trabalhar. Ó, tem terra lá, você pode ir lá, a terra que você pegar ela vai ser sua, né? E você pode morar nessa terra, trabalhar nela, produzir, e nós vamos te ajudar nisso. E foi o que aconteceu. De 1820 a 1860, os Estados Unidos conseguiu aumentar em muito seu território. Olha só, nesse período, os Estados Unidos cresceu 11 vezes em território. Mas, como eu falei, parte da terra era ocupada por outros povos, franceses, também era ocupado lá por espanhóis, mexicanos também ocupavam parte dessas terras, e os Estados Unidos começam a invadir esse território desses povos. Alguns deles foram cedidos pelos governos lá da Europa, como por exemplo a Flórida ali foi comprada ali da Espanha. Outros territórios foram ocupados mesmo e eles passaram a fazer parte dos Estados Unidos. A França deu o território da Louisiana para os Estados Unidos, que é esse território do meio aí do mapa, muito grande. O México não deu o território para os Estados Unidos, não. O México, na verdade, entrou em guerra com os Estados Unidos no século XIX, perderam a guerra para os Estados Unidos e aí, consequentemente, perderam o território. Mas os Estados Unidos depois foi lá e fez um acordo com os mexicanos para acabar com as rivalidades e pagou pela terra. Só que pagou um preço baixo na época. Mesmo assim, pagou só para falar, olha, vamos parar com isso aqui para depois vocês não quererem invadir nosso território e tentar tomar de volta. E aí, os Estados Unidos pôs fim a essas rivalidades com os mexicanos e foi só aumentando o território aí.
que acontece? Por que muitos países da Europa, né, como lá a Inglaterra, a França e a Espanha, acabou vendendo território para os Estados Unidos? Por que isso aconteceu? Olha os anos aí, 1803, a França lá cede lá o território da Louisiana para os Estados Unidos, 1819, a Flórida embaixo ali de amarelo claro, cedido pela Espanha aos Estados Unidos. E essa parte aí da história tem a ver com o que aconteceu na Europa naquela época. Nós estudamos que na Europa estava tendo as guerras napoleônicas, lá de 1801, lá 1799 até 1815. As guerras napoleônicas de Napoleão Bonaparte, lá invadindo vários territórios lá na Europa, né, e dominando outros territórios, invadindo a França, Portugal, né, principalmente guerra com a Rússia, com a Inglaterra. Essas guerras levaram ao endividamento dos reinos europeus. Os países europeus ficaram endividados. E depois disso, para pagar essas despesas, né, a França, a Espanha, para pagar essas despesas de guerra, venderam esses territórios para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi ótimo, comprou terras, aumentou o seu local lá, aumentou o seu território, ganhando mais dinheiro, é claro, com isso, aumenta as possibilidades de comércio, né, de exploração dessas terras, e aí aproveita essa fragilidade dos europeus nesse momento e adquire essas terras aí, que antes pertenciam aí a espanhóis e franceses. O caso do México foi através de guerra mesmo. Aqui, por exemplo, tem algumas informações sobre essa expansão dos Estados Unidos. 1845 a 1848, Estados Unidos e México fizeram lá uma guerra lá durante a expansão americana. E aí os Estados Unidos venceu e tomou boa parte do território aí que pertencia ao México naquela época. Estados como Texas, Califórnia, Arizona, Novo México, Oklahoma, Colorado, Idaho, Utah, né, parte do estado de Utah nos Estados Unidos, tudo isso aí era parte do México. Se vocês verem filmes e séries dos Estados Unidos, vocês vão ver que tem muitas cidades nesses estados, Texas, Califórnia, Arizona, que têm nomes espanhóis. Né? São cidades lá fundadas pelos espanhóis e que mantêm os nomes em espanhol mesmo lá nos Estados Unidos. Um exemplo, Los Angeles. Los Angeles, todo mundo já viu, né, em filme, série, esse nome aí, muito famoso nos Estados Unidos. Las Vegas, esses territórios eram fundados pelos mexicanos, são nomes em espanhol aí, e que continuam até hoje. Então, faz parte aí da história dos Estados Unidos. Com o aumento do território, a população dos Estados Unidos também cresce bastante aí, né? Claro, boa parte por conta dos imigrantes. Aqui tem algumas imagens que mostram aí a guerra entre Estados Unidos e México. Aí tem aí tropas dos Estados Unidos, né, marchando para Monte Rey para lutar contra os mexicanos. Eu voltei aqui sem querer. Outra imagem que mostra aí uma guerra na região de Palo Alto. Artilharia dos Estados Unidos lutando contra os mexicanos. O México foi o grande perdedor dessa guerra aí de 1845 a 1848, já que perdeu grande parte do seu território e no final os Estados Unidos deu uma indenizaçãozinha muito pequena aí sobre o México. Olha só o México como era antes da guerra contra os Estados Unidos. Olha o tamanho do México, gente. Toda essa parte de amarelo. Hoje, olha aí. O México está aí de verde. Essa parte de azul, de vermelho escuro, né? Olha só, isso aí, quase tudo isso aí era do México. Essa parte aí de laranja mais claro aí, onde está escrito acima do México, né? De verde aí, tudo isso aí foi ocupado pelos Estados Unidos depois da guerra de 1848. Com exceção da parte de laranja, essa azul e esse bege aí, era tudo do México. E os Estados Unidos acabou dominando toda essa terra aí. Bom, para formalizar a ocupação do território do Oeste, os Estados Unidos criou uma lei em 1862, chamada Homestead Act, ou Lei de Terras, como nós chamamos aqui no Brasil. E nessa lei de terras, ela dava o direito de qualquer família, de qualquer cidadão dos Estados Unidos, maior de 21 anos,
de ocupar e tomar a posse da terra no oeste. Basicamente, você tinha terra lá sobrando. Ninguém era dono daquela terra. Ninguém, cidadão dos Estados Unidos, era dono daquela terra. Então, se ele chegasse lá e parasse no local e falasse, essa propriedade agora é minha, vou trabalhar aqui, é dele, o governo reconhecia aquela terra como sendo dele. Mas ele tinha que trabalhar naquela terra. Se ele falasse que a terra era dele, ele tinha 5 anos para começar a trabalhar ali. Se ele não trabalhasse ali nos 5 anos após o pedido da posse da terra, ele perdia ela e outra pessoa podia ir lá e ocupar. Então, essa lei de terras fortalece os cidadãos dos Estados Unidos que passam a ocupar essas terras. Lembrando que tinha que ser maior de idade. E nos Estados Unidos, maior de idade são aquelas pessoas que têm 21 anos ou mais. No Brasil, são 18 anos, né, para ser maior de idade. Nos Estados Unidos, 21 anos. Mas, como nós temos leis bem diferentes das deles, em muitos lugares dos Estados Unidos, um menor de idade pode ser julgado e condenado como adulto por qualquer crime. Tá? Então, isso é comum lá, acontece. No Brasil, não. Menor de idade não é julgado e condenado como adulto. É uma lei diferente aí para o menor de idade no Brasil. É um tratamento diferenciado perante a lei. Quando os Estados Unidos se formam enquanto país e cresce territorialmente falando, cresce bastante, isso vai evidenciar, gente, 3 tipos de regiões lá nos Estados Unidos. Uma delas é o norte. O norte ficou caracterizado como sendo uma área mais cheia de indústrias e com cidades. Então, é uma área mais industrial, com grandes cidades e com um número de escravos reduzidos. O sul dos Estados Unidos, ele era mais parecido com o Brasil. Ele tinha uma economia mais de plantations, né, plantações de um único produto lá, principalmente, no caso, o algodão, por exemplo, né, tinha muita produção de algodão e usavam mais trabalho escravo. Então, o sul dos Estados Unidos era caracterizado por grandes fazendas monoculturas, com plantação de um único tipo de produto, como o algodão, né, e mão de obra escrava, mais parecido com o Brasil. E o oeste, as terras do oeste, vai se firmar enquanto uma área em que tem mais trabalhadores rurais pequenos, com terras pequenas. São pessoas aí com suas áreas independentes lá, trabalham ali por conta própria e vivem do seu próprio suor aí do dia a dia, né? Gente que teve que trabalhar muito para poder ganhar a vida lá no oeste. Já que à medida que eles iam avançando para o oeste, o governo ia construindo estradas e estradas de ferro, né? Trens para ligar o oeste ao leste dos Estados Unidos, o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Bom, e os povos indígenas e os nativos americanos? Como eu falei com vocês, eles ocupavam as terras do oeste também. Apesar de tivesse ali, que pertencia ali a algumas terras à Inglaterra, França, Espanha, México, tinha muito nativo americano também lá nos Estados Unidos. E eles tinham lá seus territórios indígenas. O que aconteceu com esse povo? Infelizmente, a história deles não é das melhores. Não é muito diferente da história dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, ou da América Espanhola. Não é muito diferente no sentido de que eles também foram expulsos de suas terras, foram obrigados a deixar ali e viver em outras áreas. Sofreram muito com guerras também. Os Estados Unidos, a expansão para o oeste, levou à ocupação de terras indígenas. E esses povos indígenas foram forçados, através de guerras, né, promovidas pelo governo dos Estados Unidos, a mudarem para outras regiões. O governo dos Estados Unidos criou os chamados territórios indígenas, terras pequenas e locais que eles permitiam, né, que os indígenas pudessem existir ali, viver ali, e forçaram essas tribos indígenas a se mudarem para lá. Tudo isso para que os cidadãos dos Estados Unidos pudessem ocupar e explorar as terras indígenas. E isso foi muito forte, principalmente quando os Estados Unidos descobriu ouro no estado atual da Califórnia. E aí mesmo que começou muita guerra com os povos indígenas. Eles mudaram os indígenas de um lugar para outro. E isso gerou uma referência a essa mudança que eles chamaram de Caminho das Lágrimas ou Trilha das Lágrimas.
É um nome bem triste, como essas imagens aqui, vou mostrar para vocês. O que foi a Trilha das Lágrimas, né? O Caminho das Lágrimas? Olha aí, a quantidade de pessoas representadas nessa imagem. São todos eles nativos americanos. Eles foram forçados pelo governo dos Estados Unidos a sair de suas terras para mudar em outras áreas demarcadas pelo governo dos Estados Unidos. Lugares que eles não conheciam, não sabiam o que tinham lá. Para não serem mortos, eles tiveram que sair. Esse Caminho das Lágrimas foi uma realocação populacional tão grande que cerca de 15 mil indígenas tiveram que deixar suas casas e mudar para outro lugar. E nesse caminho, cerca de 4 mil pessoas morreram. Por isso que tem o nome de Caminho das Lágrimas, porque as pessoas choravam o tempo inteiro a perda de seus entes queridos e também a perda de suas casas. Tiveram que ir para locais que eles nem sabiam onde era, o que tinham, como viver lá, e foram obrigados a fazer isso, porque foram expulsos de suas casas. Tudo isso em nome do Destino Manifesto, o direito lá dos Estados Unidos de levar civilização para os povos nativos americanos. Olha aí outra cena aí da Trilha das Lágrimas, né, o Caminho das Lágrimas. Bom, os povos nativos americanos sofreram bastante lá nos Estados Unidos, como eu falei com vocês, tiveram um destino muito triste, né, sofreram bastante, foram expulsos, se envolveram em várias guerras com os soldados dos Estados Unidos, com os cidadãos dos Estados Unidos, tudo isso para ocupar as suas terras. Muitos deles morreram nessa guerra, muitos indígenas morreram nessa guerra. Muitos que sobreviveram foram expulsos de suas terras, tiveram que sair dali. As tribos que mais lutaram contra os Estados Unidos eram chamadas de Sioux e Apaches. Os cidadãos dos Estados Unidos tinham prestígio, privilégio. Os indígenas eram considerados inferiores, por isso não eram considerados nem cidadãos dos Estados Unidos. Sofriam bastante, tinham preconceito contra eles, né? Isso gerou muito problema para os nativos americanos lá nos Estados Unidos. Hoje, os cidadãos lá, os nativos americanos, eles, é claro, as pessoas respeitam mais a vida deles, o modo de vida deles, a história deles. Então, há um fenômeno no mundo aí de valorização dos povos indígenas locais. Isso é recente no mundo e nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tem estimulado essas pessoas a viverem conforme as suas crenças, seu modo de vida. Aqui tem uma imagem do povo Lakota Sioux, foi um dos que mais lutaram contra os cidadãos dos Estados Unidos na expansão do Oeste. Para viver, esse povo Sioux, por exemplo, eles caçavam bisões e aí se alimentavam da carne desses animais. Mas eles só matavam o que iam comer. Tinham muitos bisões nos Estados Unidos naquela época, muitos. Eles são um animal nativo de lá, daquele território. Sabe o que os cidadãos dos Estados Unidos fizeram para poder atacar e derrotar o povo Sioux? Eles estimularam os cidadãos do país a matarem esses animais. Então, o que eles faziam era sair no meio dos campos lá, atirando e matando esses animais por prazer. Tudo isso porque, assim, o povo Sioux, por exemplo, não teria mais sua comida, que era a principal fonte de sobrevivência deles. Eles caçavam esse animal, comiam a carne e usavam a pele dele, né, para a produção de roupas para enfrentar os invernos rigorosos. Isso quase levou os bisões à extinção. Eles quase deixaram de existir nos Estados Unidos. Muito dessa caça era só por lazer mesmo. Deixava o animal morto lá e ia embora. Mas, ainda bem, hoje, esse animal é protegido nos Estados Unidos, tem as reservas lá onde eles podem viver a vida deles normalmente. E aí, graças a isso, essa população cresceu bastante e não é mais ameaçada de extinção, né? Ainda bem, estão lá vivendo. Aqui tem uma outra foto, né, do século XIX, do povo Lakota Sioux, dos nativos americanos. Bom, gente, é isso. Nossa aula está chegando ao fim, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente aí, tem os grupos também das escolas que vocês podem usar para tirar dúvidas. No mais, estudem bastante, façam atividades e a gente se vê aqui na próxima aula. Até mais!